Bom, estou aqui hoje feliz demais com um programa em família, né? Mais do que família. Eu já tô acostumando aqui já. Meu pai já veio 3, 4 vezes. Meu tio Edu, seu pai, já veio aqui 2 já, contou história pra caramba. Mas hoje eu tô aqui com um irmão, primo irmão, que é mesmo sangue, porque pai e mãe é irmão do pai e mãe. E o outro aqui que é irmão de outra família. Era para ter sido irmão. Eu tô feliz demais porque assim, a gente que teve a infância junto, a gente cresceu junto e sempre a gente teve os nossos sonhos, né, o que a gente queria fazer e tal, e poder ver o que vocês estão fazendo hoje aqui, o sucesso que vocês estão fazendo, com tantos títulos no Flamengo e tudo. Eu queria começar do fim, já começar de agora. Para vocês, começando por você, Dudu, como é que é você estar numa profissão que é parecida com o do teu pai, tudo bem que em outra função, mas assim, tá no Flamengo, onde o seu tio, meu pai, fez história e podendo estar passando por um ano desse, né, com tanta alegria, tantos títulos. Super orgulhoso. Só que a responsabilidade já é um pouquinho mais alta. Um pouquinho, né? Porque lá a maioria das pessoas com qual a gente trabalha, no início não sabiam da história da minha família. O pessoal da base até sabia, mas o pessoal do profissional, porque as coisas são muito rápidas. Depois você sobe e aí fica aquela correria de trabalho e a maioria não sabe. Foram saber com o tempo. Agora, já nos títulos é que aí começaram a saber. Começaram a sair matéria. Até porque eu brinquei também, falei, precisava ter um Antunes Coimbra aqui para ganhar um título. Aí isso aí, o pessoal já falou, mas você é alguma coisa? Aí que eles ficaram sabendo. Você fala dos funcionários ou do jogador também? Todo mundo. Todo mundo. Tem jogador que nem sabe. A maioria dos jogadores acho que não sabe. Difícil, a não ser assim, os caras que vai na sala, que são muito poucos que vão na nossa sala. A sala da análise é mais a coisa do mister. Quem vai mais lá, às vezes é um Arão, assim, o Diego Alves, às vezes vai, né? Mas a maioria não vai. Eu não vi, acho que foi o Diego Alves falando que em 81, acho que nenhum era nascido. Nenhum. Exatamente. Né? Então eles não sabem, entendeu? Agora, aqueles que talvez alguns também souberam que quando teu pai foi lá, aí eles, o que ele veio fazer aqui na sala? De repente também você saiu uma matéria. Beijo, pô. Aí saiu matéria, de repente eles já ficaram sabendo, mas a maioria acho que talvez nem sabe. Então não tem muito isso. Agora, pra mim é orgulho total de estar lá e estar representando a nossa família e principalmente, eu falei pra ele, para ganhar título tem que ter uma Antunes Coimbra. Eu falei até lá na hora, lá, eu, Landim, né? Eu agradeço o Landim e o pessoal da direção, principalmente Marcos Braz e o Spindle, são os caras que me subiram. E esses caras, tipo assim, ficaram super felizes de ter alguém representando e ter o DNA da nossa família. Pô, deu sorte pra caramba, né? Pra caramba. E você, cara? Fala de como é que... A minha caminhada é longa, né? Depois a gente vai falar sobre a tua caminhada. Vai falar sobre a sua caminhada. Assim, eu comecei em 97 no Flamengo como estagiário, né? Enfim, passei por todas as categorias. E saí, voltei em 2010, no infantil, vim crescendo, vim subindo. Esse ano essa direção me efetivou no profissional, né? Enfim, só no sub-20, eu fiquei de 2013 até 2018. Eu cheguei em 20 finais e ganhei 14 títulos, então, É muito E aí chega esse ano, tem esse ano aí fantástico aí, com todas essas conquistas, próximo ainda do Mundial, né? A gente vai ver o que vai acontecer. E, cara, a alegria do meu pai, é imensa, né? Muito orgulhoso também, né? A gente sabe como é que é essa vida de futebol aí, que a gente passa. Eu tenho o nome dele e sigo no clube que ele foi campeão como jogador, foi campeão em 87 treinando o Zé Carlos. Então, lá em casa tem 2 títulos, né? 87 e 2019, por isso que eu falei para começar do fim, porque assim, eu imagino para vocês, assim, com toda essa... A gente vai falar aqui da história do início do Dudu e teu, mas assim, aquilo ali é uma coroação de tudo, né? Que é a coroação do... Cara, não tem ganhar Libertadores. Se ganhar o Mundial, então, esse programa aqui vai entrar agora um pouco antes do Mundial, terça-feira, a gente vai entrar um pouquinho antes. E se ganhar, nossa, mas só de Libertadores e Brasileiro no ano só. E a Libertadores não foi um jogo, não foi uma final, foi um filme, né? Aquilo foi a gente que estava lá, a gente que viu aquilo lá. Acho que, sei lá, com certeza a maior emoção da minha vida e não sei o que vai acontecer pra frente. Vocês estavam também lá no desfile também na hora da taça. Mas já de cima, a gente vendo o jogo de cima, já eu olhava, tava todo mundo chorando, já todo mundo, até quem, tipo assim, principalmente nós que estamos trabalhando no campo, é uma coisa, né, assim, trabalhando diretamente, muito emocionante, porque não é só ser campeão, é o nosso trabalho do dia a dia, a relação. Aí da forma que foi a conquista ali, né, cara? Até os 40 a gente tava perdendo. Então, tensão. Eu brinquei, não sei se foi no grupo que você tá do WhatsApp nosso, que a gente tem 2 grupos lá de família.
mas eu tava no Japão e eu tinha acabado de chegar um dia antes, então eu tava no fuso horário, cara, e aí o Flamengo me ferrou, porque no dia, no segunda noite que eu podia descansar um pouco mais, jogo 5 horas da manhã lá. Nossa. 5 horas da manhã no Brasil. Aí eu acordei pra ver. E o meu pai, eu queria estar do lado dele, mas ele tava em Kashima, eu tava em Tóquio, que eu tinha que gravar. Quando acabou o jogo, daquela maneira que foi, eu entrei no grupo e falei, cara, meu pai, você tá por aí, tá bem? Porque você tá bem. Apareceu o Júlio César desmaiando lá, né, cara? Imagina Júlio, vocês lá, porque tem porque hora... O Juan tava chorando, o Juan tava muito próximo. O Juan tá muito próximo, a comissão, né, ficou muito próxima ali. E aí o que acontece? O estádio é bonito, é monumental, né? Ele é bonito, é pra baixo, assim, é bonito. Só que ele fica colado na montanha ali. E é seco lá, e é muita poeira por causa da montanha. O que acontece? Quando saiu até o gol do River, eu vi, estava distante, o estádio estava bem dividido. Foi uma final muito bonita. Isso é inegável, foi marcante também por isso. Então, pô, dá pra ver que sobe uma poeira. Quando sai o nosso gol, como a nossa torcida está mais próxima, eu lembro disso, sobe uma poeira muito grande. Que depois do segundo, tá falando? Não, do primeiro, que depois eu fico sabendo que é normal de lá, porque é por causa do morro, da montanha, ele é muito seco. E aí subiu, então, beleza, tem a emoção do gol, aquela adrenalina toda, né, do gol. Como o segundo gol foi muito em cima, o Ju chegou de maior, quase que eu passei por isso também. Eu começo a gritar, é gol, aí quando eu vou puxar o ar, né, no respirar normal, parece que fica seco. Eu me seguro, eu tava segurando, estava do meu lado do Flamengo, assim, me seguro, o Juan tá mais embaixo, né, eu apoio nele, quase não caí. E tá aquela loucura, né, cara? Você olhava, tinha um monte de gente caindo no chão, chorando, enfim. Você tem uma noção, loucura. Me lembrou a despedida do teu pai lá em Kashima, que eu olhava pro lado, tava todo mundo chorando. Foi mais ou menos japonês, assim. Que não era normal. Foi mais ou menos assim, só que lá um pouco mais, né, aquela coisa mais... Mas lá tava uma loucura, o pessoal chorava, caía no chão, aí tinha gente me abraçando que eu nunca vi na minha vida. Mas que foi uma coisa assim, cara, faltando 1 minuto pra acabar o jogo, o Flamengo teve uma chance, né, cara, assim, no segundo tempo, aquela que a bola quase entrou. Então, assim, pro jogador já devia estar, assim, tipo, pra vocês também já tava quase que aceitando, cara, se a gente não fizer o gol agora nos próximos 5 minutos, a gente vai perder o jogo. Não, e ali, e assim, pô, já participei de muitas decisões e tudo mais, claro que essa aí é o máximo, é o top até hoje, como eu falei antes. Mas assim, quando aquela bola passou, a jogada vem com o Bruno Henrique, a bola passa pela Arrascaeta, o Gabigol chuta, não entra, o Ribeiro chuta meio torto, a bola cai na mão do Armani. Cara, quando aquela bola não entrou, eu falei, porra, não é possível. Não, vamos lá. E assim, a dinâmica do jogo, o River marcou muito bem o Flamengo. Só que assim, a partir dos 30 ali, pelo menos no estádio, pra gente ficou claro que o River não aguentava mais o jogo. E o nosso time tentando. Aliás, desculpa, eu preciso ter uma, como é que fala? Eu podia ser um dos responsáveis pela vitória do Flamengo, porque eu encontrei o Lucas Prato no aeroporto. Eu encontrei o Lucas Prato dos Estados Unidos, tirei uma foto com ele, postei a foto com ele, dizendo que era o reforço do Jogo das Estrelas. Pô, sacanagem não, quando o Lucas Prato entrou, ele ajudou o Flamengo, desculpa, Lucas Prato. Mas, pô, ele perdeu uma bola, cara, né? Ganha lá fora. Podia ter dado pra esquerda. Acho que foi até o Rafinha que falou isso na televisão. Se ele dá a bola na esquerda, ou dá a bola na direita, acabou o jogo. De repente a gente perdia, entendeu? E ele perdeu a bola, ou seja... Eu senti... Quando a gente saiu pro estádio, eu senti o time todo mundo muito confiante. Apesar, mas no jogo a coisa mudou. Principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo a gente sentiu que o negócio... Assim, também assim, tava normal, tava muito calor também, enfim. Também tem a tensão da final, né? Não é uma responsabilidade muito grande, né, de todo mundo ali. Então... Mas durante o jogo ali no final, eu só pensava assim, cara, não é possível que a gente vai fazer um gol no jogo. Porque, pô, nossa equipe é muito ofensiva. Não, e a fase de todos ali, porra, a fase é muito boa, né? Então, estranho, o Flamengo não é possível, não vai fazer um gol, não vai fazer um gol aí. Talvez pela tensão, né? Quando saiu o gol do lugar que eu tava, não sabia se o gol tinha sido contra, se tinha sido Gabigol, não sabia, só sei que a gente Agora, antes de entrar na profissão de vocês, mas já entrando, você... até para explicar para as pessoas o que você faz, você está na inteligência do Flamengo. Na verdade, análise de desempenho. Hoje mudou. Antigamente era considerado o SIM, que era o Centro de Inteligência e Mercado, junto com o CAD, que era o Centro de Análise de Desempenho. Só que com a gestão nova, alterou tudo. Virou a parte de mercado, virou Scout. Agora não é mais mercado, tem um gestor, vamos dizer assim, um gerente de scout, e a nossa área, que aí virou Centro de Análise de Desempenho, é voltada para a gerência total do Flamengo, gerência que é o Pelipe hoje. Vamos dizer assim. Então a gente agora trabalha para gerência geral. E qual é o nosso papel? Totalmente voltado para o institucional, a área do Flamengo, guardar todos os dados, todas as imagens, todas as análises que a gente faz para o Flamengo e fazer a análise para o mister, vamos dizer assim, para o treinador, para a comissão técnica, não só para o treinador,
Para todo mundo. auxiliar, até para o goleiro, para todo mundo. E para os jogadores também, paralelo a isso tem para os jogadores, e também a questão do adversário, de todos os adversários. A gente faz uma pesquisa geral de adversário e a parte de mercado separada, porque a parte de mercado é mais ligada com o financeiro, aí já é mais ligada à área... E são quantas pessoas? Você, mas... Nós somos em 5. 3 né? analistas brasileiros e os 2 portugueses que vieram com o Mister. Entendi. Sendo que um é o mais antigo, vamos dizer assim. Tem um que é o que já estava no profissional. Mas antes do Jesus chegar, tinham outros 2 brasileiros ou não? Não, antes do Jesus chegar, estavam 3. Eram 3 também. Agora virou 5. No início era 2, depois tá melhorando, o departamento está ficando mais encorpado, até pela importância que se tem. Sei. Até porque cada um fica com uma área de atuação, porque são muitas coisas. Às vezes a gente falando assim, as pessoas não têm muita noção, acham que é praticamente fazer estatística, e não é. Na verdade tem muito mais do que isso. A gente tem que analisar o jogo, a gente tem que analisar o adversário, a gente tem que analisar as tendências, o que eles fazem durante o jogo. Muita coisa, às vezes, e a estatística também. Isso aí também faz parte, porque é importante a gente também saber os números como eles estão. E o número não quer dizer nada, mas a gente tem que estar atento ao número, porque às vezes esse número pode estar muito alto ou muito baixo, e aí precisa ser corrigido ou ajustado, vamos dizer assim. Então o papel mais ou menos é esse. Já baseado nisso, para o jogo contra o River, por exemplo, quando você viu como o River jogou, foi basicamente aquilo que vocês tinham olhado ou teve alguma coisa assim meio... Pouca alteração, muito porque pouco. Então o Flamengo sabia de tudo que estava, tudo, entendeu? De tudo que o River estava fazendo. Porque a gente fez uma pesquisa, por exemplo, você tem uma noção, eu fiz uma em relação ao ano deles. A gente faz do ano, você pega todos os jogos do ano, até para você ver os números que eles têm e também o tipo de formação que eles usavam, qual é a principal formação deles. Eles usam mais o 4-2-4 ou 4-4-2 ou 1-3-4-2, então tem várias formações no ano. E qual é que eles mais usam? Então isso é uma coisa. Qual é a equipe que mais joga? Quem são aqueles titulares de sempre, que estão sempre? Qual é a provável escalação? Muito difícil a gente errar. Normalmente é 90% de chance da gente acertar. Erra às vezes um ou outro, porque às vezes o treinador pode mudar lá na hora. Ou às vezes ele está no caminho, alguém sentiu, passou mal. Teve uma hora no jogo que você ficava olhando assim, tá vendo? Lembra quando a gente viu eles avançando toda hora? Principalmente no primeiro tempo. É porque tem algumas partes que eu não pego, é mais com os outros analistas. Então... Algumas coisas eu vi de outros analistas, outra coisa eu já tinha visto dele. Então muito... não dá para eu ver tudo, porque às vezes eu estou muito preocupado, às vezes com o nosso time também. Às vezes eu estou atendendo uma outra demanda. São várias demandas, a gente não tem uma só. Aí a gente não tem como, por exemplo, eu não tenho como dizer, olha, eu vi só o River. A gente não viu só o River, a gente foi ver vários times. A cabeça fica até meio tonta de tanto time que a gente vê. Se perde, né? Muita informação. Agora, eles que estão no campo, a parte técnica, eles recebem tudo muito, muito mastigado, como qualquer equipe grande hoje do futebol. Não, e não significa que vai chegar lá e vai saber tudo, mas assim... Até a entrevista do Rafinha ele dizia isso, que o Santos e o CSA foram os times mais difíceis que eles pegaram, até mais que o River, porque os caras sabiam tudo que o Flamengo ia fazer. Assim, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, como o nosso trabalho influencia. Por exemplo, o Diego Alves entrou na nossa sala e avisou que tinha um goleiro, acho que foi contra o Santos, né? Que o goleiro ele ficava muito adiantado e pediu imagens. A gente falou, bom, vamos preparar uma imagem para passar para os atacantes. Não deu outra. Foi aquela do Gabigol que fez o golaço? Quanto foi o jogo? 1-0 1-0 o gol dele de cobertura. Esse vídeo fui eu que fiz, por exemplo. Que o Santos no final pressionou. Lógico que eu, o Rodrigo, que é o português, o Gil, português, o Cadu e o Wellington, todos, cada um fica com uma parte. Mas aquela parte ali foi até o que preparei, porque às vezes pode ser um outro, mas naquele... Claro. Mas eu estou dando um exemplo para você entender como às vezes o papel nosso é importante. Claro. Então, não só por imagens, como também às vezes de dados. Ganhou um jogo, né? Ganhou um jogo. Pênalti, por exemplo, a gente fala, o goleiro cai mais para lá ou não. Os treinadores de goleiros vão analisar, né? Eles analisam, vão ver, a tendência é que ele bate mais para cá. Então o goleiro já está esperto quanto àquele lance. Não, então já entrando na tua, porque você está falando você deu um exemplo do Diego Alves entrando na sala e falando isso. A tua profissão é menos complexa do que essa, mas é uma das mais importantes, que é preparar o goleiro. Já ganhou muito título na base, assim, que a gente vai falar. Mas me conta o seguinte, isso com certeza ajuda muito, né? No teu caso. Ajuda. No teu caso, vendo o River Plate também, vendo como o Diego Alves se portou e também como o goleiro do River lá, como é que foi a tua preparação para isso também no jogo? A gente tenta pegar o maior número de informações possível, né? O goleiro tem um caso muito específico, que é a questão do pênalti. Então também, junto com o setor de análise, ele fica muito mapeado também. Então ele tem as imagens, tem a tendência onde vão bater, a forma que vai a cobrança, enfim, o posicionamento do corpo do atacante, isso ajuda muito para o goleiro ter a percepção.
E tem esse lado, tem a questão das bolas paradas, né? Então, escanteio, falta diagonal, falta frontal, entendeu? Quem é batedor com perna direita, perna esquerda. Se o goleiro não pula, se ele sai errado. Né? Então, certo posicionamento de algumas falsas, não só da final do Rio, mas todos os jogos a gente faz isso. Então, atento, claro, normal, às vezes tem times que têm excelentes cobradores de falta. Lógico que não como era aquela época antiga, né? Porra, não dá pra comparar. Mas ainda existem alguns ainda, pois é. Mas então a gente tem que estar atento a todos esses detalhes. Claro que a questão do jogo, você é imponderável, não tem jeito. O jogo vai ditar o que vai acontecer. Mas, assim, os goleiros vão para os jogos, né? Não só o Diego Alves, o César e o Gabriel. São os 3 goleiros nossos lá hoje. Claro que tem um quarto, mas ainda é da base, fica revezando. Mas eles vão pro jogo tendo todas as informações, entendeu? Dos batedores, dos jogadores, como no chute do time também, né? Se chuta muito. Tudo, a finalização, tem time que chuta muito fora da área, tem time que finaliza perto do goleiro, tem time que faz muita jogada rolando bola para trás para o atacante chegar na área, tem time que faz muita bola longa, ligação, então às vezes o goleiro tem que estar mais adiantado para fazer cobertura da defesa. Hoje está só você de preparador de goleiro, tem alguém Não, sou eu junto com o Wagner. Junto com o Wagner. Que a gente também já trabalhou no Flamengo, a gente já se conhecia, e acabou que a gente está fazendo uma parceria muito boa aí com o Diego Alves tendo um ano fantástico. Me arrisco a dizer até que é o melhor ano da carreira do Diego Alves. E é um goleiro que ano passado estava para sair. Pois é. A forma que a gente chegou esse ano, né, das coisas que haviam acontecido lá com ele, enfim. E como termina o ano, termina o ano como sendo o melhores goleiros do Brasil, da Libertadores. É uma liderança muito boa no grupo, um dos capitães da equipe. Então, uma pessoa... Aliás, na eleição do brasileiro, eu acho que ele deveria... Brincadeira, não ganhar. É verdade. Não é negócio que é clubismo, vocês estão falando que... Mas, porra, pra quê? Eu não tenho como mexer nenhum dos 11 do Flamengo na eleição. Não tem um... Como é que fala? Um ponto negativo ali nos 11, né, cara? E a gente, assim, claro, tem, lógico, os atacantes, os meias garantem mais o resultado, porque fazem gol, o futebol vai ver gol. Mas a gente rapidamente, assim, a gente pensou no jogo contra o Atlético Paranaense lá, o jogo contra o Vasco, ele pegou 2 pênaltis, o jogo contra o CSA no Maracanã. Não, errou muito. Ele, claro, assim, lembrando rapidamente, ele garantiu essas vitórias. Então, claro, uma grande equipe tem que ter um grande goleiro. Claro, não. Tirando aquela do Bahia, que foi que ele chutou, né? Que o cara, aquela foi a última e foi a última derrota, né? Depois daquilo, ele, cara, assim, em 30 jogos do Campeonato Brasileiro. E o primeiro jogo do Mister aquele. Foi. No Brasileiro. No Brasileiro Não, no Brasileiro foi assim, segundo o Gás no Maracanã. Mas ali foi depois do jogo que a gente passou pelo Emelec. E a questão emocional naquele jogo foi muito pesada. Então, é complicado, assim, você manter uma sequência de jogos focada, assim, entendeu? Porque o cansaço de um atleta, o físico você recupera. O físico você, hoje tem uma alimentação, suplementação muito boa, né? A nutrição ajuda muitos atletas, mas você descansa, você dorme, você descansa. Mas o cansaço mental que é o mais complicado, você está toda hora focado no máximo ali. Muito jogo também para poder manter uma quarta, domingo, todo jogo você disputando a liderança, entendeu? Então, ultimamente sim, Pois então não tem jeito. Então, você está sempre sendo a referência de todo mundo. Aliás, a eliminação da Copa do Brasil, no fundo, foi até bom, né? Porque, tirou uma que... Se imagina se estivesse na final da Copa do Brasil, assim, ia ser um problema. Agora, eu vou voltar como é que você foi parar, né, porque assim, nós todos, você jogava também futebol. Aliás, joga muito, sempre jogou. Quando a gente era novo, a gente jogava jogos com juventude, ninguém acredita, né? Chegou uma época que jogava eu, Bruno e Thiago, você, meu pai ainda com 40 e pouco, teu pai com 50. Era brincadeira, a gente não perdia pra ninguém. Nosso time era, só goleada. E aí você não foi jogador também, aí depois você virou treinador. Pouca gente sabe, você foi treinador do CFZ. Você também fez curso, Eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória. Eu sou graduado e pós-graduado pela Universidade Gama Filho, que infelizmente já acabou, mas era uma excelente universidade na época. E eu comecei no infantil como auxiliar lá no CFZ, fui até o profissional, e de lá eu montei uma empresa, fiquei um tempo com uma empresa, mas eu ainda sentia falta do futebol. E comecei a me atualizar.
comecei a me atualizar, ver alguns cursos e tal, e pensei, olha, tô pensando em voltar, e essa área me interessou porque eu sempre gostei de computador, sempre gostei de análise, de ver o jogo de cima, sempre gostei dessas coisas de câmera, tecnologia, sempre aliás, ele tem um drone que ele traz aqui de vez em quando que dá uma passeada. dá uma passeada. Para fazer um negócio dos meus CDs também, eu mandava para ele, que ele fazia tudo lá no computador. Adesivos. Então eu sempre gostei. Então eu fiz me atualizei e comecei a pensar em fazer entrevistas em equipes para ver se eu tinha vaga nessa área. Não cheguei aí no Botafogo, no Vasco, aqui no Rio, mas fiz no Fluminense. Fui lá no Fluminense, marquei uma entrevista, mas só que o Fluminense estava montando a área de análise. Mas você fez uma entrevista para trabalhar com isso? Para trabalhar com análise de desempenho. E aí eles estavam montando e ficaram de me ligar e acabou que não demorou muito. Aí eu também já comecei a pensar em outras coisas e aí, por causa da nossa história, eu falei, vou ver no Flamengo também, Nelson tá lá, tal, seria uma coisa boa. Marquei a entrevista, fui lá, fiz a entrevista, na época era o Biasotto, que hoje está no Inter, ele gostou, mas pediu para me atualizar, isso há 3 anos atrás. Ah, já tem 3 anos. Isso já tem 3 anos, porque eu comecei na base. Então fiz entrevista com ele, depois ele pediu para eu voltar lá e me atualizar com alguns cursos, eu fiz os cursos, mandei para ele, ele falou, olha, volta aqui, porque nós estamos com uma vaga aqui, acho que vai te interessar. Fui lá, ele pediu para eu dar uma olhada nos softwares, olha, tá ótimo, acho que vamos esperar aí um tempinho para ver o que vai acontecer. Aí eles me contrataram para Sub-14, eu entrei lá na Sub-14. Só que o Flamengo, como as coisas andam muito rápido, em 3 anos já estou no profissional, porque da 14 eu fui logo para, se não me engano, fiquei um período na 15 e depois já subi direto para 20, porque 2 analistas saíram. Um saiu, o outro foi para a CBF, que hoje é o coordenador da CBF, que é o Dudu. Então a gente já deu um salto. Aí na 20 a gente foi campeão de tudo, né, Nelson? Ganhamos a Copinha, que é a principal na época, era a principal, porque não tinha o brasileiro, tinha começado. Não tinha a Copa São Paulo a principal, nós ganhamos, quer dizer, mostrou que o trabalho foi bem feito. Eu acho que talvez por isso, já no outro ano, já nesse ano, eles já me subiram profissional. Até porque o profissional cresceu, a tendência do Landim era essa, era fazer um departamento mais forte. E tá dando certo, né? Porque, mas é engraçado, vocês entraram também na mesma época no profissional, né? Quer dizer, praticamente o Nelson, inclusive, me falou, olha, é a hora boa pra gente ir, porque é a hora que o Flamengo tá montando uma estrutura que vai ganhar tudo e não deu outra. A gente lá em Orlando, você estava lá em Orlando, foi a primeira... Porque aí assim, a coisa foi um pouco engraçada, né? Teve a mudança política, teve a eleição no Flamengo, enfim, a chapa do Landim foi a vencedora. O Flamengo estava se estruturando. E eu continuei trabalhando. A gente estava trabalhando porque para a Copa São Paulo, que é em janeiro, você trabalha dezembro inteiro, que dezembro geralmente é o mês de férias, do futebol profissional. E assim, eu trabalhei, eu lembro até hoje, foi na sexta-feira, dia 28 de dezembro. Aí, um dia depois do Jogo das Estrelas. Foi dia 27, eu acho. Dia 27. Foi isso aí. Eu estava dando treino na Gávea, aí o meu diretor lá da base na época me chamou, falou, você precisa falar lá com a direção lá do profissional. Eu falei, aí começou a rir. Mas sabe de uma coisa? Eu falei, não sei de nada, saindo do campo. Aí liguei, enfim, aí recebi a notícia, né? Aí voltei no sábado, no dia seguinte, para me despedir dos jogadores e desejar sucesso, né? Que também a base esse ano também teve um ano muito vitorioso. Quer dizer, esse ano do Flamengo é campeão brasileiro sub-17, sub-20 profissional. Só ganha tudo. Então, pois é. Até a Florida Cup, ganhou. Ganhou um veterano da Florida Cup. Foi meio arrumado, mas ganhou. Não interessa, é título. O lugar veio aqui, disse que arrumaram um pênalti, mas não interessa. Não interessa. E aí eu subi, aí a gente se apresentou, aí dia 2 teve uma reunião de janeiro, dia 3 acho que a gente viajou pra Flórida, se não me engano, dia 7 ou 8. E aí foi quando teve lá... Foi legal vocês terem meio que entrado juntos, mas assim, o Dudu foi um salto mais rápido até. Também teve sorte, competência e ajudou. Agora, eu falo até que enfim pra você, porque vou contar um pouquinho. Só conta um pouquinho. Quantos anos você tá de parador de goleiro? Vamos lá. Mais de 18 só fala primeiros anos. Só de Flamengo, quando você começou? São 20 anos. São 20 anos de preparador de goleiro. Só de Flamengo, mais 2 de Fluminense. Quando você começou, teu pai ainda estava nativo? Meu pai estava trabalhando, acho que ele estava no mundo árabe, se eu não me engano. Ele estava no mundo árabe, estava no Catar. E aí eu comecei como estagiário. Foi até o Mário
Mário Braga, que foi goleiro da base do Flamengo, foi preparador de goleiro do Flamengo, um cara que eu tenho muito carinho, muito respeito. Toda vez que eu ganho algum título, eu ligo pra ele e agradeço a ele. Eu falo que a culpa é dele. Ele deve estar de saco cheio já de receber ligação minha. Mas não, agora tá ainda bem, né? Pô? Pior você não receber essa ligação. Aí assim, eu fiz o FRJ, né? Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro. E aí ele estava no quinto período, ele chegou pra mim e falou assim, quer fazer estágio no Flamengo? Frango goleiro? Eu falei, quero. Eu tava fazendo educação física. E beleza, aí foi quando tudo começou. Eu passei por todas as categorias, né? E pra mim foi muito bom, porque eu peguei uma época, hoje a base, enfim, tá muito mais estruturada, natural. Mas naquela época eram poucos treinadores goleiros, eram pro juniores, né, que hoje eu chamo sub-20, um infantil juvenil e pro mirim. Só que o cara do junior na época estava sempre na seleção. Então o Mário tinha que ficar no junior e eu ficava cobrindo de juvenil para baixo. É que você pegou por categoria pra de mim, base, eu todas as treinei o categorias. Júlio César, cara. O Júlio César na base do Flamengo eu cheguei a treinar. Impressionante. Enfim, ele voltou agora para se despedir no ano passado e a gente se reencontrou lá no Flamengo. Então, é porque você ficou tanto tempo e você sempre estava para ir profissional e não ia naquela época. Aí você foi pro Fluminense, que eu lembro. Foi. Aí depois você Fluminense, inventou aí voltei pro Flamengo. Não, aí você inventou de parar para, sei lá, trabalhar lá. Eu quis fazer igual o pai. Vai pro Fluminense, volta pra... Pois é. E aí, enfim, pelo menos, porra, valeu a espera, né? Quis o destino que... Porque eu lembro quando você voltou, você até conversou comigo, você ficou parado, quanto foi? 2 anos? 2 anos, foi pouco 2 anos, tempo. aí você voltou, acho que era o Isaías Tinoco que estava no Flamengo na época, até falei com meu pai, que aí você estava tão perto do profissional antes de você parar, que você teve que voltar tudo de novo. Pois é, base, assim, né? se eu tivesse talvez continuado no Flamengo, porque eu saí do Flamengo, tava nos juniores, né? Talvez se eu tivesse continuado, eu teria chegado naquela época lá, em 2005. Só que, enfim, eu recebi uma proposta na época muito boa do Fluminense. Que ano foi isso já? Foi 2005. 2005. E aí, 14 anos. E aí, enfim, conversei lá com o pessoal do Flamengo na época e resolvi ir pro Fluminense, que foi muito bom também, entendeu? Também foi uma passagem muito boa lá. Aí qual foi o ano que você voltou? Eu volto em 2010 pro Flamengo. 2010. E assim, tem até uma questão muito particular, assim, porque eu comecei como estagiário dia 3 de março de 97. Aniversário do meu E pai. eu volto pro Flamengo dia 3 de março de 2010. Então, porra, nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Aí, enfim, aí foi. Realmente já era para por mérito, por conquista, por tudo, já era para ter ascendido profissional há mais tempo. Taça São Paulo Juniores, são questões de... seu goleiro foi o melhor da Taça São Paulo. Quantos anos 2016 e 2018. Dois de 3 anos. O Flamengo ganhou 4. 2016 o Thiago foi o melhor da final do campeonato. E 2018 o Iago foi o melhor também. A gente ganhou 1x0 do São Paulo. São Paulo com um timaço. Assim, uma geração que estava jogando em cima já. Tinha um grande time do São Paulo, a gente faz um gol logo no início. E o nome da competição é Copa São Paulo, Pacaembu lotado. Uma contra o Corinthians, lotado, a gente toma 2x0 em 20 minutos, que foi uma coisa. Aí a gente vai, empata o jogo, era para ter virado, até ter um gol lá anulado, enfim, vai para os pênaltis. Aí o Thiago pega o pênalti, vai bater para acabar na quinta cobrança. Ele bate e perde. Aí ele vai, aí isso ficou marcado. Aí ele vai, pega de novo e aí a gente é campeão. E aí, 2018, quando eu estava falando com o Iago, que a gente faz 1x0 logo no início, São Paulo faz uma pressão muito grande, o Pacaembu lotado. E a gente é campeão com o Iago, foi uma excelente ação. Nessa final até. Ele jogou o Anthony, né? O Anthony jogou. Não, o Anthony foi campeão esse ano. Jogou o Toró, jogou. O Lisieiro jogou. Toró. Mas é que a gente brigava sempre por causa disso, porque era verdade. O goleiro era o melhor goleiro do campeonato. Aí ia pro profissional, tá, as falhazinhas lá, fala, pô, cadê o Botoni, cara? O goleiro vira o melhor goleiro e não leva ele. É, a questão que ficou muito marcada na época até, porque eu lembro que até teu pai falou comigo, o Júnior, capacete também, que sempre foram pessoas que sempre tiveram um carinho muito grande para a amizade com meu pai, sempre acompanharam minha carreira, por tudo que envolve o Flamengo e tudo mais. Porque na época até que o Thiago, que tinha sido campeão comigo, né, e, enfim, fazendo uma campanha muito boa na Copa São Paulo, subiu, começou a jogar, e eles não entendiam por que não estava próximo, porque talvez ele poderia ter tido uma sequência melhor no Porque o goleiro tem isso também, né? Quando ele é muito acostumado com o treinador, cara, assim, é meio que tenista com o treinador, o cara já está acostumado com o tipo de trabalho. O goleiro, ele faz um esporte individual dentro do coletivo. É verdade. Então assim, o goleiro treina afastado. Então assim, o universo do goleiro é
diferente do resto da equipe. E também o goleiro é normal, tem seus medos, suas fraquezas, suas ansiedades. Ele fica sozinho, né? É natural. Até no momento do gol ele tá sozinho, cara, porque o time dele tá atacando e tá sozinho. Então, pô, abandonado lá. Então, esse ano ficou bastante sozinho. O Diego Alves ficou sozinho. Mas o engraçado, o Filhol teve aqui uma vez, ele falou isso, ele falou que o goleiro, porque hoje tem aquela coisa de todo mundo, o goleiro ser líbero, ele joga com o pé, o goleiro da Alemanha aqui toda hora com o pé. Aí eu falei, pô, os caras estão esquecendo do que o cara tem que agarrar lá atrás, ele tá virando zagueiro. Eu sempre falo isso, cara, assim, o goleiro joga bem com o pé, então vai ser o titular. Na minha opinião, cara, pô, eu acho que isso aí é secundário. O principal, o goleiro tem que ter liderança, o goleiro tem que passar segurança para a equipe, tem que fazer boas defesas, tem que saber sair do gol. Então, assim, o processo, acho que, claro, o futebol evoluiu, mudou, tudo bem, mas o goleiro primeiro tem que agarrar, cara. Claro, difícil ser completo. Até o Buffon deu uma entrevista no ano passado, falando, pô, que ele tá com saudade de um goleiro tomar um frango, porque só se fala que o goleiro tem que jogar com o pé. E o Buffon, pô, foi um dos maiores goleiros que já teve na história, e, porra, o forte dele não é jogar com o pé, cara. O Neuer é uma exceção, porque o Neuer, enfim, ele fisicamente, ele a distância, a gente percebe que fisicamente ele tem uma força muito grande, enfim, isso aí dá a condição dele fazer as coberturas que ele faz. Mas o Neuer é que não vai ter, entendeu? Não, mas hoje com essa moda também a gente fala sempre Fernando Diniz, de ficar tocando bolinha lá atrás e tal. Cara, o goleiro tem que participar o tempo todo, realmente é meio... Irrita. Aí o objetivo do futebol é fazer gol, né? Então, quanto mais a bola estiver longe do seu gol, melhor fala isso, vai ficar traindo o cara. Pois é, mas... Agora, você tem uma responsabilidade que nós três, graças a Deus, a gente jogava junto, nova geração, e os três pais não só jogavam os três e depois viraram alguma função no futebol. Eu pude fazer a mesma função que ele jogando, mas não aguentei porque ser filho do Zico era impossível. Ele também tentou, mas foi treinador, porque teu pai também foi muito conhecido como treinador. Tentou ser treinador, também foi difícil, hoje está no... Você é o único que... dos três aqui vai ficar velho trabalhando igual o teu pai. Igualzinho. Falta a seleção agora. Então, pois é. Daí vai chegar. Eu lembro quando eu tinha volta de 15, 16 anos assim, eu acompanhei meu pai sendo treinador de goleiro nos anos 80, ele começou em 85 no Vasco, até com teu pai chamando ele, depois foi pro Flamengo e tudo mais, então quer dizer, eu fui crescendo com meu pai, tendo uma carreira muito, muito vitoriosa treinamento de goleiro, que é uma coisa que nem existia na época. Mais até de como goleiro, sim, né? Sim. A carreira dele Ele é mais lembrado como treinador de goleiro. Sim, pois é, até porque, como eu falei, foi campeão brasileiro em 87, treinando o Zé Carlos. Então, pegou a Cássio na seleção. Foi Copa do Mundo, ganhou Copa América. Então, assim, como eu acompanhei tudo isso aí, naturalmente eu falei, vou estudar, né, vou me capacitar para poder, um dia, quem sabe, fazer a mesma função. E quis o destino aí. Com certeza, né? E fazendo bem demais. A perseverança, a paciência. Mas, na verdade, eu também seguia mesmo, porque como treinador seria... Agora, basicamente, é quase como parecido como treinador. Só que não está ali no campo, né? Na verdade, a gente está mais analisando a parte de fora. É como um auxiliar. Vamos colocar assim, ele é o seu pai, durante um tempo, também ficou de auxiliar lá do meu pai lá no Japão. Entendeu? Então, na verdade, eu também segui um pouco parecido, mas não tanto como a Tem uma curiosidade que as pessoas sempre me perguntam, não só quando eu jogava, mas hoje também, fazendo evento, fazendo tudo. Pô, como é que é teu pai? Ele te dá força, ele fala, não sei o que, eu tenho que sempre ficar explicando como é que é a relação com meu pai. No caso de vocês, primeiro você, assim, teu pai, ainda mais o meu tio Edu, que é uma figurada, mas assim, como é que ele te ajuda, ou se é que ele te ajuda, ou se ele conversa contigo, te dá dica, fala, pô, eu acho que você devia, entendeu? Como é que ele se mete na tua profissão? Agora que ele está aqui, que antigamente quando eles ficavam longe era mais difícil, mas agora que ele está aqui, na verdade é mais eu que pergunto algumas coisas para ele quando há necessidade. Por quê? Até porque na nossa área, como é muita coisa a ver com a eletrônica, ele não entende quase nada. Claro. Tirando o celular, o resto... a parte do campo, né? Agora, a parte do campo... Eu, às vezes, se eu tiver alguma dúvida do que eu estou vendo, eu pergunto se ele viu, a gente troca mensagem pelo WhatsApp para ver o que ele viu, se eu estou vendo exatamente o que ele está vendo. Sei. Que aí, às vezes, ele fala, não, mas tem uma certa coisa aqui que tem que ver. Então, coisas
pequenas, até porque a gente vai ficando tanto tempo, porque a gente nasceu no futebol. Então a gente também tem a mesma visão que deles, não tanto porque eles estiveram dentro do campo. Então hoje eu acho que eles acreditam que a gente também tem, e às vezes eles não querem nem também influenciar muito a nossa opinião. Mas às vezes quando a gente pergunta, que é o meu caso, às vezes eu pergunto, aí ele vai dar um toquezinho, outro, olha, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, aí a gente meio que, não é uma discussão boa, a gente troca ideias, assim como quando termina o jogo, por exemplo, a gente vai no jogo do Flamengo, eu trabalho, termino o trabalho, a gente comenta o jogo, né, o Nielsen até já pegou, a gente começa o comentário é só do jogo, falando sobre o que está acontecendo, o que não aconteceu, e aí às vezes é importante ter a visão deles, que a visão deles é diferente, porque eles estavam lá dentro, né. Meu pai, às vezes, a conversa, ele fala umas coisas que ninguém que a gente vê, não você viu. fala, cara, como é que pode? E teu pai fez um livro até falando sobre isso, até falando que ele sobre sensorial, então às vezes você se baseia muito na informação que está ali, o que você está vendo, mas ele às vezes pode falar para você, cara, pode reparar que esse cara ele vira o tempo todo, ele tem uma... Aí você vai começar a analisar às vezes a gente vê uma coisa, é isso que eu tô falando, às vezes a troca é essa, é ele dizer uma coisa que de repente eu não vi. Aí eu, eu também vi, mas eu não tinha certeza, agora bateu, entendeu? E o futebol evoluiu, mudou muito, mas assim, tem muita coisa que, cara, a essência é a mesma, não tem como, não vai mudar de 70 para cá, tu vê a mesma coisa às vezes. A única diferença é que diminui o tamanho. Antigamente o campo era grandão. E no caso do teu pai? O caminho, o processo é mais ou menos esse aí, a gente se fala sempre, enfim, diariamente, tudo mais, e volta meio quando dá, né, porque tem jogo, tem criança, mas a gente acaba vendo alguns jogos junto, e enfim, conversando, não tem jeito, cara, a gente nasceu no meio do futebol, então esse é um assunto diário, normal, não tem, isso pra gente é normal, mas é como o Dudu falou, às vezes a gente fala de um jogo, acaba uma partida, a gente se fala, e às vezes ele comenta coisas que a gente, cara, que você não presta atenção, que às vezes a gente tá tão envolvido ali no processo do jogo, no trabalho, tão preocupado com algumas questões, que alguns detalhes acabam passando. E aí é legal também ter isso, porque além da experiência dele, ele consegue, parece que consegue às vezes ter uma visão, como ele está de fora, né, não está assim, envolvido ali diretamente no jogo, trabalhando, como ele está vendo de fora, então às vezes ele consegue trazer alguns detalhes que a gente passa despercebido, a gente só vai perceber depois revendo os lances, alguma coisa assim. É que no teu caso você já está mais tempo fazendo isso, né? Então ele já sabe da tua competência, então assim, é mais difícil dar uma cornetada. Não, mas ele dá, ele dá. Não, claro, se não der cornetada não é pai, aí não é bom. Mas que ele já sabe, assim, o teu trabalho já está mais estabelecido, né? Tem muitos anos fazendo isso. Sim. E geralmente sempre ganhando ajuda. Esse ano não teve cornetada. Os dois papais orgulhosos estavam lá postando coisas. Esse ano não teve cornetada nenhuma. O que vocês pensam assim em relação agora ao futuro? Porque vocês estão vivendo muito esse presente que está, sensacional, parece até um sonho, que nem você falou, as coisas de filme. O que vocês escreveram, só que é lógico que a vida não é assim, né? Você vai ter um ano que vai ser ruim, tomara que não, mas assim, é difícil, tem as coisas. A gente fala muito do jogador de futebol, ele quer ir para a seleção, ele quer ir para a Europa. O que um analista de como é que fala, de desempenho, como é que você pensa assim, futuro? Você fala, eu quero... A nossa profissão é muito parecida, né? Então, apesar da gente estar no bastidor, vamos dizer assim, que é o caso dos analistas. Mas, tipo assim, lógico, se pinta uma proposta irrecusável para uma Europa, que já é uma coisa diferente, é muito difícil, tanto o jogador como um auxiliar, um analista, recusar. Até porque os valores, às vezes, são bem melhores, são bem diferentes daqui. Porque no Brasil, como a coisa ainda é muito nova, lá já tem um andamento. Eu não sei como é na Ásia, por exemplo, mas na Europa eu sei que lá já é bem andado essa área. No América, então, na NBA, por exemplo, que a gente gosta, que isso já tem há anos. Eles trabalham com estatística há muitos anos. Agora que está começando isso aqui. Então ainda não é tão valorizado. Eu acredito. Como é que é a seleção? Seleção aqui, a seleção brasileira, ela tem coordenador, ela tem tudo. Mas isso também é novo. Não é uma coisa. Tipo assim, deve ter começado de uns 10 anos para cá, né? Ou até menos. Até menos, depende dos 5, né? Nesse nível mesmo. Então, por ela ser nova, ela ainda tem ainda um certo preconceito, ela ainda tem, os valores não são tão bons. Lógico, os times grandes, você não pode querer comparar. Agora, a maioria dos times do Brasil não pagam tão bem, pagam pelo contrário, pagam até mal, porque é uma coisa nova, eles não estão entendendo. E ainda tem aquela coisa do preconceito daquela pessoa que é da antiga e que pensa assim, isso aí, bobagem, um auxiliar resolve. E sabe que não é assim. Os softwares que a gente trabalha lá são softwares super avançados, que são usados em grandes redes, em grandes televisões.
São softs, assim, caros até, vamos dizer assim, mas que são necessários para fazer esse tipo de trabalho, para você receber o mais rápido possível a informação. Então, tipo assim, o pensamento é, futuramente, hoje o Flamengo está dando essa estrutura para a gente. Então, vamos aproveitar o máximo que a gente puder, enquanto o Flamengo estiver podendo ter essa estrutura, para nós é ótimo. Que a gente sabe que isso aí não vai ser para sempre. Claro. Então, tipo assim, o pensamento é futuro, seleção brasileira, uma Europa, é igual o jogador. Na Europa, a diferença no teu caso é que a língua tem que se aperfeiçoar, né? Porque o jogador até porque o jogador não consegue enganar, não consegue enganar sem falar, mas mas dependendo, porque aí também tem aquela coisa, dependendo se você vai com uma comissão, já melhora. É o caso do português, por exemplo, ele veio com 2 analistas. Os 2 analistas são portugueses. Lógico que a língua facilita, mas você vê, ele já tem o cara da confiança dele, quer dizer, eu posso, por exemplo, futuramente ter um treinador que gostou do meu trabalho e que me leve, isso aí. Então o pensamento é esse, é um futuro, de repente, ter isso também. Fazer, de repente, ter uma pessoa de confiança que possa ajudar, que possa levar. Eu acho que a nossa área é toda assim, né? Acho que na tua área ainda tem uma coisa que a gente não sabe ainda o que vai acontecer, aonde vai chegar. A do futebol já é mais eu acho que agora é inevitável. Eu acho que agora não tem como essa área sair mais disso. Ela já está chegando num nível que... assim, um máximo de tecnologia. Aí é questão da tecnologia. Quanto ela tiver mais rápido, mas sempre tem que ter um ser humano para controlar, não tem jeito. E hoje as informações para jogadores e tudo é tudo através de celular, né? Celular, e-mail, essas coisas. Não, hoje a gente tem plataformas que o cara recebe em qualquer lugar que ele quiser. Tudo, né? Não só no celular, como no tablet, como no computador dele. Ele recebe ali, o treinador recebe. Se não quiser que não receba, pode não receber. Tá com o tablet no banco e já vê a jogada. Hoje, já com a liberação da FIFA... já tem a comunicação foi liberada. Antigamente tinha-se uma restrição, hoje está liberado. Então, para você citar o exemplo, a grande maioria dos times grandes ela já tem uma comunicação direta de vídeo e comunicação de som no próprio banco de reservas. O cara lá no banco está recebendo. Coisa que isso já tem há anos no voleibol, por exemplo. Voleibol, o cara recebe tudo ali e já vai passando. Daqui a pouco o cara vai jogar com um relógio, alguma coisa, vai ver o vídeo da jogada na hora do intervalo, no meio do jogo. Vai botar o chip nele. O treinador do goleiro tem um tablet lá, quando sai um pênalti, alguma coisa, ele tem como ver com o goleiro. Quer dizer, isso aí, o treinador é que não tem muito acesso, porque tem uma regra, não é? Também, a gente não passa tudo, tem regra que a FIFA determina. Sim. Mas já é uma evolução tamanha, né? Eu acho importantíssimo. E aí depende do ser humano para controlar. Claro. E esse é o nosso papel. Mas no teu caso, seleção, óbvio que teu pai foi muito tempo da seleção, você quer ir para a seleção e você também tem essa coisa de quer ir para a Europa e tal, um dia... cara, assim, a gente, assim, claro que a gente sempre tem os sonhos, né? A gente sempre quer se consolidar, quer ter um reconhecimento, isso aí é natural. Mas, assim, claro, isso aí vem através de muito trabalho, né? Isso aí a gente não tem como fugir. Então, assim, eu prefiro pensar assim, o nosso próximo desafio agora é que a gente vai ter que trabalhar para o Mundial, por exemplo. Depois a gente entra de férias. Para te falar a verdade, tudo isso está acontecendo, a gente ainda não tem muita ideia, entendeu? Porque a gente já está no processo, a gente está tendo jogo, a gente está em competição, logo depois a gente entra de férias e aí acho que a gente vai ter uma ideia melhor das coisas. Mas, como o Dudu falou muito bem, cara, a gente está no meio do futebol, claro, o jogador tem um tempo, né? Ali tem uns 10, 15 anos ali que ele vai ser a carreira dele. Ele vai iniciar, vai ter o ápice e vai encerrar. A gente não, a gente já vai num processo diferente. Então, é claro que os títulos, as conquistas, elas te marcam, não tem jeito. É um carimbo que a gente vai levar para o resto da vida. O currículo esse ano já ficou mais pesado, É isso aí, é buscar a consolidação, né? Entendeu? Eu não sei porque o jogador ele tem uma carreira curta, mas por exemplo, o Jesus, não sei que idade tem o Jesus, mas você tem treinadores com... Meu pai está com 66, você tem gente com 70 anos de treinador. Então são carreiras, no teu caso também, depende, se você estiver bem lúcido, o cara vai até mais velho podendo. Preparador de goleiro, já não sei... porque assim, o treinamento de goleiro tem a questão física, tem uma questão física você também. Tem que chutar a bola diariamente, então não tem jeito. Claro que a idade um dia chega para todo mundo. Claro. E aí, daqui a um tempo, eu penso, não agora, mas daqui a vários anos, realmente mudar, de repente, ser auxiliar técnico. É uma coisa que eu gostaria, entendeu? Fazer uma parceria com alguém futuramente, tipo assim, e até porque na base... também teu tempo no futebol. Até porque na base, de uma forma... eu já trabalhei um pouco como auxiliar também na base. Começava até meu treino mais cedo
E o treinador queria que eu ficasse ao lado dele para, enfim, questão de confiança, questão de ver o jogo da mesma forma, entendeu? Porque, enfim, a gente sabe que tem as filosofias do futebol hoje em dia, né? Tem o futebol, tem um cara que é moderno, sabe tudo, e o cara que é da escola antiga. Eu acho que um não precisa brigar com o outro, acho que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Então, e aí, então assim, eu já pude trabalhar um pouco dessa forma, mesmo sendo treinador de goleiro. E assim, acho que até já olhando para trás, já alguns treinadores de goleiros já saíram da área de ser treinador de goleiro para ser auxiliar técnico, entendeu? Alguma coisa assim. Acho Então, que estende, né? Porque aí... estende, porque também, assim, não tem jeito. Que vida de atleta é complicado. Porque tem validade, tem não, validade. assim, e talvez por semana, acho que a gente chutar, cruzar e fazer trabalho específico, são quase 1.000 bolas por semana, cara. Tipo assim, coisa, eu nunca mais joguei bola. Não dá, entendeu? A gente tem essa pelada, não não aparece. tem como, mas pô, não tem Você já viu como tá a perna dele? A perna tá toda cansada. cansada. Ele trabalha com o corpo. A gente ainda engana lá jogando, mas ele... não dá pro dia seguinte chegar mancando, não tem como. O ritmo é forte. Sem condição. É complicado. Não dá. Cara, não tem nem o que falar. Eu escrevi lá no grupo naquele dia pra vocês, ainda mais meu primo sendo meu irmão, você é meu irmão, e eu estou muito feliz que ter dar parabéns para vocês, mais do que, não só em meu nome, mas em nome da nossa família inteira, dos nossos amigos, do nosso grupo da Pelada, que vai estar assistindo, com certeza, nossos amigos. Tem que aparecer lá. Então, prometo que vou aparecer, prometo. Pelo menos assim que o Flamengo deixar, eu apareço. Nem no meu aniversário você apareceu lá no churrasquinho. Pois é. E tomara que vocês consigam trazer o Mundial aí. E que possam vir mais títulos, né? Tomara que no ano que vem que continue um pouquinho. Tudo bem que é uma expectativa... assim, eu acho... Claro, a gente tem que ser realista, assim. Foi um ano fantástico. Tanto mágico, que nenhum clube conseguiu fazer o que a gente fez. Só o Santos com o Pelé. Tinha um Pelé para poder fazer o que a gente conseguiu esse ano. Claro que a gente sabe do compromisso, a expectativa de todos. O ano que vem vai ser muito grande, né? Já tem um Mundial aí, que vai ser muito difícil. As pessoas falam muito do Liverpool. Me preocupa muito o jogo da semifinal, porque tem fuso horário, entendeu? São 6 horas de diferença, é complicado. Eu tava lá no Japão agora, não é fácil São dois bons times, são times rápidos, o pouco que eu vi já de mais até. Então, enfim, a gente tem que primeiro pensar passo a passo, né? Mas, enfim, claro, tudo a gente espera, a gente está muito focado para ganhar o Mundial, o grupo todo quer muito isso. Mas, enfim, a gente sabe que o compromisso já para o ano que vem vai ser a gente começou sendo o atual campeão da Florida Cup, Carioca, Libertadores, só brasileiro, mano, o resto. Pois é, então... Você já analisou, já tem análise de todos os times, né? Bota aí uns 10 jogos. Até do Liverpool também já tá tudo lá. Não, agora a gente, normalmente a gente faz análise do adversário. Nesse caso, a gente tá fazendo de 4. Porque a gente não sabe quem vai pegar. Você vai pegar os 4. Estamos fazendo dos 4. Aí cada um faz 2, 3 jogos de cada um e vai aumentando. Porque aí a gente normalmente passa para a comissão 5, 6 jogos mais importantes daquela equipe. Só que aí nesses 5 a gente tem que ver vários para saber se eles têm importância mesmo. E alguns que eles mesmos pedem. Vamos dizer que o Mister, eu quero ver esse jogo também. Aí bota, às vezes é um jogo lá atrás, mas ele quer ver. Aí tem que ter. Ou seja, vamos trabalhar. Esse ano ainda tem trabalho ainda. Tomara que não confunda os caras lá. Os caras têm que saber que tá certo. Tá dando certo. Mas o Mister foi treinador, por exemplo, do Al Hilal. Ele conhece. Então esse time até ele praticamente que montou. Então, se passar, é mais uma coincidência. Se o Al Hilal passar pelo time da Tunísia, então vai ficar mais uma tem Jesus, tem Deus, tem Antunes Coimbra, tem ali, então estamos em casa. Sucesso para vocês, tomara que dê certo. Ano que vem a gente volta aqui com mais títulos. Fazer o caneco. É isso aí.